fanpage aqui no Facebook, não ficarem perdidos. Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos, tá? A gente está falando aqui sobre comportamento e mudança de hábito. E é uma sequência de live. Na live passada eu falei do autoconhecimento, dei estratégias aí para vocês começarem a se autoconhecer. E agora, hoje, a gente vai estar falando sobre se você sabe realmente quem controla o seu comportamento. Então, quem controla realmente o comportamento da gente é o subconsciente. E o que acontece? Nosso subconsciente, ele acaba aprendendo coisas, né? Vendo coisas, e a forma que ele vê, a forma que ele enxerga é a forma que ele registra, tá? E geralmente, isso acontece na nossa fase de infância, tá? Alguns estudos falam 8 anos de idade, outros estudos falam 12 anos, e aí nesse processo aí que a gente que o nosso subconsciente tem uma experiência e ela carrega uma emoção junto. No momento que ela carrega essa emoção, ela gera uma interpretação, tá? Ela entende aquilo de alguma forma e registra daquela forma que ela aprendeu. Ok até aí? Eu voltei só para o pessoal aqui da fanpage pegar bonitinho, tá bom? Então, todos os nossos sentimentos, tá? Sem exceção, eles estão diariamente ligados ao nosso subconsciente, tá? E é como se fosse possível viver outra vez uma determinada experiência. Então, se você já viveu aquilo, uma situação que gera aquele sentimento e faz você ter aquele comportamento, todas as vezes aquilo vai ficando. Toda vez que acontecer aquilo, o seu cérebro resgata aquilo que ele já viveu, que ele já sentiu e entra no modo automático. Por isso que eu falo para vocês que 95% é o subconsciente que controla a gente. 5% só que é o consciente. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Pessoal da fanpage entrando aqui. Hoje eu nem perguntei de onde vocês estão falando, mas no final a gente bate um papo, tá bom? Boa noite, Betânia. Tá vendo? Por isso que eu tenho que pôr na fanpage. Tem muita gente que entra. Obrigada, viu, gente? Bom, e aí o que acontece? E o pessoal aqui no Instagram mandando coração. Pode mandar mesmo. E o que acontece? Depois que isso tudo fica armazenado, os nossos sentimentos, eles acabam falando diretamente lá com o nosso subconsciente. Então, aquilo que a gente sente é como se fosse possível a gente viver outra vez aquela experiência que a gente teve, tá? Então, quando entra... eu, por exemplo, quando eu entro numa escola infantil, eu sinto o cheiro que é muito característico da época que eu estudava, da época que eu era criança. Tem escola que é muito bacana. A hora que eu entro, eu falo, nossa, senti o cheiro da minha escola. E cada pessoa identifica alguma coisa. Às vezes é o cheiro, às vezes é uma imagem, às vezes alguma coisa que ela escutou. Então, o subconsciente pega todas essas emoções através dos nossos sentidos, ok? E aí, tem muita gente que às vezes é através de uma música, escuta uma música e aí recorda uma fase da vida, né? Então, todos os sentidos acabam aguçando o subconsciente e faz o subconsciente resgatar essa experiência que você teve em algum momento da sua vida, tá bom? Boa noite, Tati, boa noite, Keliane, boa noite, Bia, sejam bem-vindas. Vai compartilhando aí com quem vocês conhecem, tá bom? Bom, é muita coisa que eu tenho para falar hoje. Lá no subconsciente é que mora os nossos hábitos, tá? A nossa mente, ela acaba entendendo que a gente precisa de tudo que a gente faz repetidamente por algum tempo. E ela vai e grava esse padrão. É assim que funciona a nossa mente, tá? E agora eu vou querer que vocês peguem para mim papel e caneta, para vocês estarem anotando aí. Existem 3 tipos de hábitos, tá? 3. Os bons, os ruins e aqueles que são simplesmente úteis. Então, são 3 tipos aí de hábitos que nós temos, tá bom? Anota isso que é importante. Porque teve um estudo em Duck, esse estudo é de 2006, tá? Ele estima que mais de 40% das nossas ações, né, que a gente executa diariamente, elas são resultados de hábitos.
e não de decisões conscientes. Então, isso é um estudo, é comprovado, gente. O que eu falo desde quando eu trabalho coaching é isso, né? Do nosso pensamento, da nossa emoção, que gera um comportamento, e aí, conforme a gente repete isso, vira um hábito, né? E do mesmo jeito que eu falo isso para vocês com relação ao negativo, é o positivo. Por isso que existem 3 hábitos: os bons, os ruins e aqueles que são úteis, ok? Bom, agora é a parte mais importante aí. Por quê? Porque eu vou falar de 7 regras que elas definem a nossa mente. Então, são 7 regras da mente, e eu tirei isso de um livro que é do Michael Arruda, tá? Ele fala disso no livro dele, Desbloqueando a Mente, tá? Então, agora eu quero que vocês anotem aí. A primeira regra, para vocês entenderem como que vocês vão começar a mudar o comportamento e o hábito de vocês, ok? Primeira regra aí, todo pensamento ou toda ideia causa uma reação física. Como que é isso? No momento que vocês iniciam um pensamento, alguma emoção, ela pode ser ativada e o seu organismo imediatamente começa a se preparar para lidar com aquilo, tá? Então, a mente subconsciente, ela não sabe a diferença aí do real e o imaginário. Eu falei isso para vocês no início. Então, imagine aí, por exemplo, vocês numa festa, tá? Vocês veem aquela comida preferida, né? E aí, o que acontece? Você já se imagina servindo, já o cheiro toma conta, já imagina a textura dentro da sua boca, aquela comida ali, o gosto peculiar. Enquanto eu tô falando isso, eu aposto que vocês encheram a boca d'água, não foi? Essa é a primeira regra, tá? Então, todo pensamento ou ideia vai causar uma reação física. Então, cabe a você começar a observar essas reações físicas, ok? A segunda regra com relação ao comportamento e a como funciona a sua mente, tá? É o seguinte, o que é esperado tende a ser realizado. Então, se você ouvir falar, né, no efeito placebo, eu acho que vocês já ouviram falar, né, de testes que as pessoas usam cápsulas aí, colocam farinha, e às vezes dão um medicamento para a pessoa falando que aquele medicamento vai curar ela, vai melhorar ela, vai dar performance para ela, enfim. E na verdade aquela cápsula não passa, não é nada além do que farinha, né? E fizeram estudos, né, testes, e os pacientes acabam, as pessoas que fazem parte desses testes, elas acabam falando que aquela cápsula trouxe benefício, trouxe tratamento. Então, para vocês verem que a mente delas projetou que no momento que elas estavam com a cápsula, aquele produto ali, ia acontecer a cura, a melhora. Então, isso, gente, é comprovado, tá? Que a saúde física, ela depende da mental, totalmente. E assim, é muito engraçado isso, porque muitas pessoas, não são poucas, direto me mandam mensagem, tanto no Instagram como na fanpage, no Facebook, às vezes no WhatsApp, às vezes no meu canal do YouTube, falando: Denise, nossa, eu não entendo como que você consegue passar por tudo isso, como você é forte desse jeito. Então, gente, tudo começa na nossa mente. É o acreditar mesmo, é acreditar que é possível, que vai mudar. Então, não esqueçam dessa regra, ela é muito importante. E se você coloca na sua mente que você vai chegar, ela vai buscar formas de chegar lá. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa já teve sucesso em algum momento da sua vida. Que seja um sucesso de passar numa prova, que seja um sucesso de ter um filho, que seja um sucesso de casar, não sei, eu não sei. Eu sei que o seu subconsciente, seja para mudança de um comportamento, de um hábito, você colocando isso, ele vai te ajudar dando estratégias, tá bom? Bom, vamos para a terceira regra aí. E se vocês estiverem tendo dúvidas, conforme eu tô falando, vai anotando que no final aí eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A terceira, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando a gente lida com a própria mente. Então, gente, a razão, ela é assim muito fácil de ser anulada
pela imaginação. É assim mesmo. Essa situação, gente, que a gente está vivendo, por exemplo, agora, do coronavírus. Imagina, né, um ente querido de vocês contraindo a gripe. E aí você já vai sentir todo aquele desconforto que você imagina que seu corpo vai sentir, vai ter uma ideia, uma emoção aí muito forte tomando conta de você. Então, conforme a sua imaginação vai te dando ideia, vai agregando algo que seja negativo para o medo, isso vai ficar gigantesco. Você é capaz de você até ficar doente sem ao menos estar saindo de casa. Entende? E isso acontece da mesma forma com relação à mudança de hábito e de um comportamento. Se você começar a imaginar você mudando aquele comportamento que você não gosta, né? Que seja fumar, tá? A gente fala de emagrecimento aqui, mas que seja fumar é a mesma linha, tá? Então, a Dagi aí falou assim, eu tenho muita dificuldade com o doce, né? Então, já começa a se imaginar que você olha pro doce, sabe o sabor dele, não tá com vontade agora, não é o momento. Vai, cada vez que você vai aumentando essa imaginação, agregando detalhes nela, melhor para você, tá bom? Vamos para a quarta regra. A quarta regra é o seguinte, eu tô rindo aqui porque o maridão tá gritando com a Alice. Espero que vocês não tenham escutado. Bom, a quarta regra é o seguinte, uma vez que o conceito foi aceito pela sua mente, lá no subconsciente, ela vai permanecer lá até você substituir por outra. Como que é isso, Denise? Então, quanto mais vocês falarem algo que seja verdade para o seu subconsciente, e isso vai acabar se mantendo lá toda vez que você falar, e essa ideia, esse pensamento vai cada vez ficando mais forte. Então, quanto mais você faz, mais fortalecido fica, depois fica mais fácil de você estar mudando seu comportamento. Na verdade, eu já falei para muita gente, meus hábitos alimentares não eram bacanas. E eu fui mudando isso com o tempo. E eu fui mudando isso com o tempo. Não foi algo que foi difícil, que foi sacrificante. O que eu ensino para vocês, gente, eu já passei pelo processo. Seja pelo processo com relação, que não estou falando, a mudança de comportamento e de hábito, porque eu não tinha uma alimentação saudável, eu não tinha um comportamento saudável, eu gostava muito de fazer atividade física, só que eu tinha um lado favorável aí. Eu tenho um biotipo corporal que me favorece. Meu metabolismo era muito acelerado. Só que quando eu cheguei com 30 anos de idade, foi um boom. Veio de uma vez todos os efeitos que, a partir dos 25 anos, você começa a emagrecer. Então, você começa a perceber que o seu corpo não funciona mais direito. Então, eu falei, não, eu tenho que agora mudar as minhas estratégias. E aí, quanto mais vocês têm, vai falando para vocês que você dá conta, que é possível, que você vai chegar lá, que aquilo não é primordial na sua vida, que você vai chegar no corpo que você quer, enfim, você vai trocando aquilo que você sempre fala, igual eu tô vendo aqui na fanpage do Facebook, a Natália escreveu assim para mim, eu estou... peraí. Eu estou tentando emagrecer e estou bem acima do peso. E ela falando assim que tem dificuldade. Então, quanto mais você manda essa mensagem para você, estou acima do peso, eu não consigo, nossa, é difícil. Ai, porque eu não gosto de comer isso. Ai, porque eu odeio isso. Nossa, porque ficar sem isso? Olha as mensagens que você está mandando sempre para o seu subconsciente. Você só está reforçando. Você reforçando, reforçando, reforçando. Então, começa a fazer esse reforço, mas para o lado que você quer, tá? Então, muita gente fala que é difícil emagrecer, que nunca vai mudar pela saúde, né? Que é muito difícil sair do vício de chocolate, eu preciso sofrer muito para emagrecer. Eu já escutei muita gente falar isso, que precisa sofrer muito para emagrecer. Ou então, eu não consigo parar de comer pão de queijo, eu não consigo parar de pôr açúcar nas coisas que eu tomo. Gente,
são verdades que fazem parte aí, né? Lá no seu subconsciente, que você fala o tempo inteiro. Na verdade, tem hora que eu acho que vocês nem percebem que falam. E se vocês não questionam essas coisas que vocês mandam e não substituir pelas verdades que vocês querem, que é a forma que vocês querem emagrecer, elas vão continuar lá. Elas vão continuar lá. Então, cabe a vocês começarem a mudar isso daí, a conversar com a mente de vocês de uma forma diferente, porque é a informação que vocês mandam para ela, tá? Então, para mudar a atitude, comportamento, gente, é necessário primeiro mexer nos seus pensamentos. Mudem os pensamentos. Quem tem dificuldade de emagrecer, mude os pensamentos. Quando tem um monte de gente lá no meu canal do Telegram, e quando eu passo tarefa lá, eu não vejo a resposta. Quem faz tarefa, emagrece. Quem faz o que eu tô falando aqui, dá certo. Porque eu também já tive esse feedback. Denise, só com o que você ensina nas lives, só com o que você passa de técnica, de ferramenta, eu tô conseguindo. Parabéns. Parabéns. Agora, se você ainda tá tendo dificuldades, vamos fazer os meus programas, porque aí você consegue entender melhor e fazer um passo a passo. Tem gente que tem facilidade, eu já expliquei isso numa live também, com relação às duas diferenças aí, porque tem pessoas que precisam mudar apenas comportamentos e hábitos, que é o que eu estou trabalhando esse mês. Mas tem pessoas que não, que tem algo atrás, que aí entra essa regra que eu falei aí, de você ter um sentimento e o seu subconsciente toda vez puxa lá atrás esse sentimento e vem carregando, vem carregando, vem carregando. E por isso da sua dificuldade de mudar, tá bom? Então, vamos para a quinta regra. São 7 regras, tá? Nós estamos indo para a quinta regra. Cada sugestão aceita, né, cria menos oposição às próximas sugestões. Né? Assim funciona o nosso cérebro. Ao invés de você querer se convencer todos os dias, né, do seu potencial para mudar o seu comportamento, o seu hábito, você tem que começar a observar detalhes que fazem aí bem para você e caminhar para o comportamento que você deseja. Então, vocês estão vendo que eu estou o tempo inteiro falando de vocês ignorarem o ruim, de vocês ignorarem o negativo, que é o que a gente sempre reforça o tempo inteiro? Vamos reforçar o positivo. Vamos reforçar a solução e não o problema. A gente tem esse hábito. E aí a gente joga isso toda vez para nossa mente. Aí depois a gente fica sofrendo. É difícil emagrecer. É isso que você está mandando. Sua mente vai o tempo todo. É difícil. Vai ser sofrido mesmo. Tá bom? Então, se você... Depois que você começar a fazer essas sugestões e observar o que você tem de positivo aí, vai ficar muito mais fácil o processo e vai ficar muito mais fácil o seu cérebro acessar aquilo que é benefício e positivo para o seu emagrecimento, tá? E para a mudança aí do seu hábito e do seu comportamento. É o seguinte, vocês têm que ter sempre em regra que quem manda é a mente. Mas você tem que mudar o pensamento. Começa pelo seu pensamento, tá bom? Vamos para a sexta regra aí. Um sintoma físico emocionalmente induzido, ele tende a causar uma mudança orgânica persistente por tempo suficiente. Ai, meu Deus, essa é a parte mais dolorida de falar, né? Por quê? Porque quando a gente, é que nem eu falei para vocês, eu falei lá na regra 1, né, que o pensamento ele gera uma emoção, né? E essa emoção, ela produz uma reação física. E se não for saudável essa reação, né, com o tempo você vai sair prejudicado. Você vai prejudicar o seu organismo. Você vai ficar doente. E é isso que eu tô lutando contra sempre. Não é simplesmente vocês emagrecerem e ter um corpo bonito e bacana. É simplesmente vocês terem saúde. Coronavírus aí, quem faz atividade física, quem está cuidando da saúde, está com imunidade melhor. A dificuldade aí de pegar a gripe vai ser muito maior, né?
Oi, Kelson, boa noite. Então, assim, não deixem de... não deixe esse processo aí, né, emocional, acabar induzindo vocês, através desses pensamentos, e vocês ficarem doentes, tá? Quando vocês sentem raiva, né, vou falar de um sentimento que as pessoas têm, apesar que agora as pessoas estão com sentimento de medo, por conta do que está acontecendo no mundo, né? Mas vamos voltar à raiva. O cérebro, ele acaba produzindo cortisol. O medo também. O medo também produz cortisol no nosso organismo. E esse hormônio é o hormônio do estresse, né? Então, o estresse, ele além de bloquear a liberação de algumas substâncias químicas que ajudam na digestão, ele ainda aumenta a secreção no estômago dos ácidos, né? E acaba te provocando uma gastrite. Então, estou falando de uma coisa que parece simples, mas que não é. E aí, conforme você vai fazendo isso sempre, né? Isso é um hábito seu, você nem percebe que é um hábito, mas você vai ficar doente. Então, a maior parte aí das doenças, tá? Elas são causadas pela mente. Tem um estudo, tá? Falando sobre isso, que as pessoas ficam naquele, nossa, eu vou ficar doente. É o que está acontecendo agora. Gente, quem está prevenindo, quem está cuidando, quem está seguindo as regras, relaxa. Curte a sua família em casa, né? Faça o que pode fazer. Eu sei que tem muita gente que está preocupada com o trabalho, com dinheiro, né? Mas tenta mudar o comportamento. É nesse momento que vocês vão conseguir fazer as emoções negativas deixarem o seu subconsciente. E se você não deixar, ele vai ficar lá por muito tempo. E por isso você vai ter mais dificuldade ainda de mudar o seu comportamento e, consequentemente, mudar o seu hábito, tá? E vamos para a sétima regra e última, tá? A regra é o seguinte: quando a gente lida com o nosso subconsciente e com as suas funções, quanto mais a gente se esforça o consciente, menor é a nossa resposta do nosso subconsciente. Ai, Denise, não acredito. Não é possível a gente controlar diretamente o que está lá no subconsciente, tá? Mas a gente, então, não pode também ficar batendo de frente, dando choque, porque isso vai ficar mais desafiador para você. Então, quando a gente desiste, né, e começa a se preocupar com as coisas de uma forma, assim, mágica, né, vem à mente qual palavra? Que é difícil. E isso acontece quando você força o seu consciente para mudar o seu subconsciente. Por isso que eu tô falando. Pega as coisas positivas, vê o que você tem de saldo positivo e leva isso em conta. Põe isso em primeira mão. Chama o tempo todo para sua mente isso, tá? Porque a partir disso, ela vai ficar mais conectada ao que você está colocando, dando valor, que é o que eu falei desde o início da live. Não dê foco ao problema, dê foco à solução. Pense na solução, pense no que você fez já de positivo. Ai, Denise, nossa, eu estou no processo de emagrecimento essa semana, foi 100 gramas. Uau, foi 100 gramas, foi embora. Então, faça essa conversa com o seu subconsciente, com a sua mente, para ela te favorecer. Porque você que está se prejudicando sempre, tá? Eu quero que vocês utilizem essas 7 regras aí, tá? Para começar a moldar os seus comportamentos, os seus hábitos. E vocês precisam lembrar que a mente de vocês controla, tá? Por isso, a valorize. O pensamento de vocês é muito importante. E faz de uma forma que sempre esteja a favor do que vocês querem. Por isso que eu falei, dá para usar essas 7 regras tanto no emagrecimento,
como em relação a você prosperar em qualquer área da sua vida. É só você começar a praticar, tá bom? Eu quero saber se vocês gostaram aí da live de hoje, tá? Se alguém tem alguma pergunta, este é o momento de fazer as perguntas. E enquanto vocês estão colocando as perguntinhas aí, eu tenho 3 recadinhos para vocês, tá? O primeiro recadinho é, se você ainda não entrou lá no meu canal do Telegram, corre lá no link da minha bio, entra lá. Lá eu vou estar compartilhando conteúdo exclusivo e todas as minhas novidades sempre chegam lá primeiro, tá bom? Desculpa, pessoal. O segundo recadinho é... Minha água ficou longe. Eu preparei 8 tarefas. 8 tarefas dessa live, tá? Para vocês colocarem em prática aí para estar mudando o comportamento e o hábito de vocês. Para vocês já começarem a praticar e fazer essa mudança. E essas tarefas, elas estão disponíveis lá no meu canal do Telegram, tá? Então, tem que entrar lá no canal, porque é só lá que eu disponibilizo isso. Que é uma forma de eu estar em contato mais direto com vocês, ok? E o terceiro recado que eu tenho é como eu falei no começo da live aí. Esse mês de março eu vou estar trabalhando sobre padrões de comportamento e mudança de hábitos, tá? E aí, eu vou estar tratando de uma maneira muito específica. E aí, no dia 2 de abril, eu vou estar fazendo a minha Masterclass, tá? A Masterclass, eu vou estar aplicando uma poderosa ferramenta que eu aplico nos meus processos de coaching e que vai estar te ajudando aí a eliminar esses hábitos e comportamentos ruins e destrutivos que acontecem aí na sua vida com relação ao emagrecimento, tá? Bom, eu resolvi fazer essa Masterclass porque tem muita gente que chega em mim falando que quer mudar, quer melhorar o hábito, mas tem dificuldade, é desafiante. Às vezes começa 1, 2, 3 dias bem, depois tem recaída, não volta. Oi, Sueli, boa noite. Então, é por isso que eu resolvi fazer essa Masterclass, tá? Vão ser 2 encontros que eu vou estar fazendo com vocês ao vivo, vai ser em grupo. Quem participou aí do mês de fevereiro que eu fiz Ansiedade Nula, gostou muito da forma que eu fiz. Então, é uma forma de a gente estar mudando aí o seu comportamento. O foco agora é em comportamento e mudança de hábito, porque tem gente que tem essa dificuldade sim, tá? E como que vai funcionar para estar participando da minha Masterclass desse mês aí de março? Bom, eu vou estar abrindo 3 lotes da minha Masterclass. O primeiro lote já foi aberto e vai se encerrar hoje, tá? O primeiro lote já vai ser encerrado. Tá até aí o link, o Mamãezinha Oficial tá colocando aí, tá bom? Mas é só até hoje. E como que vai funcionar isso, né? Vocês podem estar garantindo a vaga. Por quê? A cada lote que eu lançar, o valor vai ser diferente. Então, o primeiro lote está saindo com o valor de R$67. O segundo lote já vai mudar o valor. Ele já vai para R$97, que já é a partir de amanhã, tá? A partir de meia-noite já é R$97. E o terceiro lote vai estar saindo com o valor de R$197. Então, quanto antes você adquirir, né, a Masterclass, melhor para você, vai sair muito mais em conta. Agora pensa, 2 encontros comigo por esse valor. Gente, assim, eu tô fazendo isso porque eu quero mesmo que vocês mudem. Eu quero que vocês terminem 2020 falando assim, poxa vida, Denise, além das suas lives, além do seu conteúdo, valeu demais a pena estar participando, que seja de Masterclass, que seja do programa Ansiedade Nula, que seja dos meus programas que já existem, que é o Mamãe Slim, que é o Ação Super, a consultoria online, ó, até inclusive a consultoria online, gente, ó, eu ainda tô com vaga, tá? Quem quer aí treino em casa para ir personalizado, porque eu sei que tem muita gente postando um monte de treino aí, mas os treinos é personalizado para eles, não para você. A consultoria online não, eu consigo fazer um treino bem personalizado para você, tá? Então aproveita, tá?
Porque esse valor aí que eu tô fazendo a Masterclass é o valor de R$ 197 é o valor de uma sessão só minha. E eu tô fazendo 2 encontros. E até hoje ainda tá no valor de R$ 67, tá bom? Então, para garantir a vaga ainda do primeiro lote, é só clicar lá no link da minha bio, que você consegue estar adquirindo aí a Masterclass, tá bom? É porque hoje eu não tô bebendo água e minha garganta vai ficando seca. Então, se tiverem mais alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Pode me mandar no chat, pode me mandar no direct, pode me mandar depois que estiver assistindo, porque quem assiste a minha live depois consegue me mandar mensagem, tá bom? E aí eu agradeço a vocês de coração, a cada um que esteve presente aqui comigo, assistindo aí essa live. Espero que vocês tenham entendido a importância da nossa mente, que é o que eu tenho trabalhado sempre com vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e espero vocês quinta-feira que vem para a gente fechar com chave de ouro aí as nossas 3 lives aí com os padrões de comportamento e mudança de hábitos, tá bom? Um beijão da coach e tchau, tchau!